Imóvel adquirido antes do casamento com comunhão parcial de bens é partilhado? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Antes de casar, muitos casais se preocupam em definir como será feita a separação de bens em caso de divórcio. Como o imóvel tende a ser um dos bens com valor mais alto, não é à toa a principal preocupação. Para falar sobre o assunto, estou com o sócio-diretor do grupo SP Imóvel, Marcel de Toledo, e o advogado Fábio Tancredi. Sejam bem-vindos em nosso bate-papo. Olá, doutor Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fábio, o imóvel adquirido antes do casamento com comunhão parcial de bens, ele pode ser partilhado? Precisa observar primeiro como que foi a aquisição, como que se deu essa aquisição desse imóvel, né? Se ele é um imóvel que foi comprado e quitado integralmente antes do casamento, ou se ele foi um imóvel, por exemplo, que teve uma entrada, uma participação de algum valor vindo ou de doação ou de algum parente, né? De alguma outra parte, e teve uma outra parcela financiado, se esse financiamento perdurou após a comunhão, após o casamento. Então, precisa ser observado esses itens assim para verificar no momento da partilha como que vai ser. Normalmente, se é um imóvel adquirido e quitado antes da comunhão parcial de bens, por esse regime de casamento, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Somente os bens adquiridos de forma onerosa depois do casamento é que se comunicam. Então, só para entender, aquisição de forma onerosa é quando você compra ou realiza uma compra mesmo, né? Compra e venda de bens é uma aquisição onerosa. Então, você paga um preço para comprar um imóvel, adquire aquele bem e, dentro do regime de comunhão parcial, é indiferente à origem do valor da compra. Então, se é um caso de um casal que somente um dos nubentes trabalha e ofere renda, ele vai realizar a compra e o imóvel vai ser de ambos os cônjuges, né? Igualmente, meio a meio, independente da contribuição, da parcela de contribuição, porque o regime prevê que tudo que for adquirido de forma onerosa vai ser meio a meio. Como que funciona o regime parcial de bens, doutor? É importante entender, assim, primeiro, os tipos de regime de bens que existem, e essa escolha ela deve ser feita antes de se casar. O Código Civil atual definiu que quando você não escolhe o regime, né, se você não faz uma opção pelo regime, ele é o da comunhão parcial de bens. É automático. Automático, exato. Sem escolha, se você não escolhe, você... Você tem essa opção de não escolher que já fica automático. Se você não fizer essa opção, automaticamente o casamento é o do regime da comunhão parcial de bens. Achei que você já era obrigado a escolher, que era uma... Mas se optar por... O momento da escolha é no casamento. Sim. Então, aí você pode escolher as outras modalidades, que são o regime da comunhão total ou universal de bens, que é a mesma coisa. O regime da separação total de bens, que, como o nome diz, né? Separação total. E existe um outro regime que é participação final de aquestos. É uma modalidade, assim, bem incomum e muito pouco usual. Raro, né? Que é um misto, digamos assim, de regimes, onde durante o matrimônio cada um tem uma independência na administração individual e no caso de uma separação existiria uma partilha que teria que ser feita. Mas aí é diferente e assim, como é pouco usual, a gente não tem muita prática o exemplo do funcionamento. Os outros são já mais comuns porque já existiam, essas modalidades já existem há muito tempo, tá? A separação,
separação total, comunhão parcial e a comunhão total universal são regimes já muito conhecidos e utilizados na nossa legislação. Sim. O que alterou na criação da lei do divórcio, houve essa alteração sobre a não escolha. Então, antigamente, quando não escolhia, ele era o da comunhão total ou universal, que era a comunicação de todos os bens que o casal possuísse antes ou depois do casamento e a qualquer título, seja oneroso ou gratuito, ou seja, comprasse, recebesse uma herança, uma doação de um bem, de um imóvel, é comunicado integralmente. Eu recebi de doação do meu pai antes de casar, comunica. Recebi uma herança depois que eu casei, comunica. O da comunhão parcial já não. Aí ele exclui os bens gratuitos. Então, a doação, por exemplo, um tio doa para o sobrinho, que é casado. Ele pode escolher lá e definir se vai ser para o casal, para os dois, uma doação para cada um, né? Enfim. Ou para um deles. Ou apenas para o sobrinho que é direto, filho do irmão ou da irmã do doador. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao tema em si, né? Vamos supor que um casal, vamos dizer que a esposa, a moça, né, tem um imóvel financiado e já pagou 80%, está faltando 20%, certo? Então, ela já pagou praticamente todo o imóvel. E ele se casa e vai residir nesse imóvel. Então, ou seja, está faltando esses 20%. Vamos supor que ela continue pagando porque ela se sente dona do imóvel, continue pagando esses 20%, tá? E por algum motivo eles se separam. Ele pode, então, querer vamos dividir esses 20% restantes que faltaram do financiamento? Sim. Esse é um caso que é bastante comum e corriqueiro, acontece bastante mesmo. E aí você tem que acabar avaliando e analisando caso a caso. Mas toda aquela aquisição onerosa durante a comunhão comunica. Aí eu vou dar exemplos dos mais diversos. Então, uma aplicação financeira, a compra de um carro. Antigamente tinha telefone, tinha valor, mas hoje você tem telefone que tem valor, que é o celular que vale 10, 15 mil, dependendo. Enfim, tudo que você adquire, compra, vai lá e faz uma aquisição onerosamente, comunica, é meio a meio. Então, aí no caso, teria, vamos supor, essa menina se sentindo... eu não quero dar os 10% para ele. Aí ela tem que indenizar, mais ou menos seria o formato das... O complexo é definir exatamente a forma de participação ou de pagamento, né, ou de divisão, porque no financiamento você tem embutido aí juros. Sim. Você tem uma série de situações que são complicadores. Então, em geral, o que eu adoto é verificar um percentual de aquisição mesmo, que era naquele momento em que houve a união, e a que ponto estava no percentual de aquisição do imóvel no momento da desunião. Porque pode acontecer negociação, pode acontecer amortização, pode acontecer... Claro. Inúmeras circunstâncias que alterem esse valor aí. Inadimplência, renegocia. Enfim, então você tinha comprado 57% do imóvel e quando você parou estava em 77%. Aí naquela conta lá deu os tais 20%, então existe uma aquisição de 20% em conjunto, né? A comprovação e demonstração às vezes é mais complicada, porque, vamos dizer, a pessoa estava lá pagando da conta dela, como sempre, a vida inteira, pagou os 20 anos de financiamento, debitado na conta corrente dela, que comprou solteira.
né, o imóvel, e aí, vamos dizer, não sei se no exemplo, mas pode ser, terminou de pagar ou não terminou de pagar? Porque ainda tem isso, né? Eu estou dando um exemplo aqui de que nem tinha terminado de pagar. E assim, por exemplo, eu já vi situações em que a parte abre mão, fala, nossa, vai ser tão complicado eu chegar a entender esse valor, aí a pessoa vai ter que financiar mais um pedaço de novo para... Aí substitui, né? Fala, me paga, esse carro fica para mim. Tudo vai depender do valor do imóvel, do valor da participação. Só que aí você tem outros formatos. Então, se fosse na comunhão, no regime da separação total, já não comunica. Aí não tem comunicação. Os rendimentos, as rendas, porque também se comunicam. O salário é de quem é o empregado lá e trabalha. Mas quando cai na conta, o dinheiro é do casal. É do casal. É mais ou menos para você entender. Então, você tem os direitos que são personalíssimos. É o meu direito do salário, mas quando cai na conta, ele é do casal. Então, toda vez que você adquire de forma onerosa, o trabalho é uma aquisição onerosa. Você vai lá e trabalha e recebe o pagamento pelo trabalho que você entregou, né? Não é de graça. Não é doação. Ninguém te doa salário, né? É pago. É um pagamento, né? Então, você recebe tudo que é oneroso na comunhão parcial comunica. E quando é na separação, também não comunica. Aí a diferença, assim, o universal é tudo, antes, depois, de qualquer forma. O parcial, que é bem dividido, então é só o que é durante o matrimônio e de forma onerosa. E o separação não tem comunicação. Agora, isso são todas as visões que, às vezes, a gente é consultado para como regime... Qual o regime para casar, né? Que regime deve se escolher? E aí, às vezes, a gente tem que fazer o exercício que é para quando você se separar ou para quando você ficar viúvo ou vier a falecer. Por quê? Também é diferente. Não é o mesmo efeito. Então quando o parceiro ou a parceira falece, altera? Conforme cada regime vai ter uma aplicação diferente. Também. Que não tem nada, assim, não é que não tem nada, mas que não é exatamente a mesma quando da separação. A universal, que é mais fácil de entender, o viúvo é o meeiro de tudo. Então, é 50% de tudo. Isso é mais fácil de aplicar. O da separação, existe uma participação em concurso com os herdeiros, ou seja, o viúvo, no regime da separação, é herdeiro. Então, ele vira herdeiro. E no regime da parcial, ele acaba tendo um misturado. Então, eu tenho que ver a origem dos bens. Aqueles bens que não comunicavam, que são os particulares, né? Esses bens que a gente estava falando antes do casamento são chamados bens particulares, que são os adquiridos anteriores ao matrimônio. Então, doutor, só um adendo aqui. O imóvel adquirido antes do casamento, ele não pode ser partilhado. Se ele foi adquirido e quitado integralmente, não tem partilha nem participação numa separação, né? O grande problema é quando não tem a quitação... não tem a quitação desse imóvel, ele continua financiado. Sim. E aí, as grandes discussões jurídicas, né? Existia, por exemplo, que não é incomum, mas que às vezes não vem muita discussão por causa dos valores, mas é aquele casal que vai morar... Constrói no quintal da sogra ou do sogro, né? Aí você fala, bom, o imóvel de quem que é? Complicado. Isso. Aí, fora o regime, né? Mas aí você vai lá e faz uma construção. Aí vamos dizer que tem um regime que é uma participação, ou seja, você faz uma construção onde é um casal pela comunhão parcial. Aquela construção, ela vai ter que ser partilhada. O valor daquela construção. Eu já participei de um divórcio que a gente precisou fazer a avaliação da construção. Não só não é do imóvel, da construção. E foi partilhado o valor. E aí o que foi lógico é assim, no caso era o marido, era o quintal da família do marido, indenizou ela porque não fazia sentido
Essa era a minha próxima pergunta, exatamente Ela essa. morar no terreno da família. Eles têm um terreno lá antes do casamento, aí resolvem construir pós-casamento. Não, então tem que saber o momento da construção. Da construção. Porque, anterior, cada contribuição individual é aferida dessa forma. Só que se o regime for da comunhão total, né, ou universal, é indiferente, certo? Certo. Mas no caso da parcial, vamos supor que eu tenho um terreno lá. Eu tenho um terreno, eu tô solteira. Uhum. Aí eu tenho meu terreno lá. Meu terreno foi meu, eu fui lá e eu paguei. Deixei meu terreninho lá. Aí eu fui lá, casei com comunhão parcial de bens. Aí vamos construir a casa agora que a gente casou? Vamos. Aí a gente constrói a nossa casa. Aí a gente se separa. Aí essa construção dessa casa é partilhada. Sim. E mesmo o terreno sendo o meu anterior. Então, aí precisa que um avaliador consiga destacar o preço, né, o valor da do construção. terreno e da construção. Separar isso. E aí tem que indenizar a parte que... É da construção. Indenizar uma das partes, não é isso? E aí... acaba negociando no uma fundo, indenização. assim, não são donos 100% igualmente daquele imóvel, porque ele é um imóvel indivisível, né? Sim. No fundo, não é um bem que eu posso cortar no meio e pegar cada um, ou eu pego a minha parte, que eu tenho terreno a mais. Então, ele fica indivisível. Então, quando ele fica indivisível, eu tenho que atribuir. Falar, não, eu tenho mais percentual no todo, porque é a parte que eu tenho do terreno. Entendi. Você tem que fazer essa avaliação. Enfim, estava me correndo um exemplo, me fugiu agora de... Essa situação de divisão, assim, né? Ou de casamento posterior. Na realidade, acaba se transformando num processo, às vezes, longo e acaba acaba sempre finalizando num acordo, né? Porque o juiz julgar uma situação dessa só se não chegar numa conclusão mesmo. Que é a extinção de condomínio. Quando você não tem o acordo, né? Ou é a própria partilha, né? A discussão fica numa partilha. O juiz vai definir, o imóvel vai ter que ser dividido assim, o terreno do marido, da esposa, e a construção vai nomear um perito judicial que fixa lá um valor e atribui o valor. Aí fica assim, você é dono de uma porcentagem. Isso. Esse imóvel vale 1 milhão, só que assim, 500 mil terreno, 500 a construção. Aí você tem 500 do terreno, é metade. E aí a construção é a outra metade. Então, um é de 75% dono do todo, o outro é 25%. Fica assim, atribuído, porque daí na partilha vai lá pro documento, né, que é uma casa, é um imóvel só. Quanto que vai ser o percentual de cada um. Nos casos das doações, depois do casamento, se eu recebi um imóvel doado, ele é partilhado? Também vai de acordo com o tipo de regime. No parcial de bens. Isso. No regime da comunhão parcial, se é feita aquela doação normal pro parente, né? Normalmente é feito de pai para filhos. Sim. Enfim, o pai doa para o filho um imóvel, ou os imóveis, ou doa para os filhos. A doação é feita direta para o filho, né? Casado com... Né? Filha casada com... mas não comunica. Então, esse imóvel não é partilhado no caso de uma separação judicial. E pode existir uma ressalva que a doação seja feita ao casal. É isso que eu ia perguntar. Se for a doação ao casal, aí é partilhada. Isso. Porque daí é o casal recebendo a doação. Estou doando para meu filho casado com meu filho e minha nora. E aí, assim, é um detalhe na escritura. Eu vou dar um outro exemplo que é no regime da comunhão, da separação total. Então, eu posso fazer uma aquisição. Eu tenho regime, por exemplo, da separação. Eu vou lá e compro. Eu, casado pela separação, pelo regime da separação com a minha esposa, tal. Agora, se eu colocar eu e
minha esposa. Se eu só colocar eu e minha esposa, já quer dizer que sou eu e ela comprando. Pelo próprio texto. Entende? Então, uma coisa é eu casado, ou eu e minha esposa, né? Qualificando como os dois. Então, a própria qualificação que você faz, você já vai interpretar se foi uma aquisição em conjunto ou individual. E no caso de imóvel de herança, na comunhão parcial de bens? A situação é a mesma da doação. Com diferença que, a não ser por testamento, que o falecido pode destinar também para os genros e noras, né? Mas sem existir isso, eles não comunicam. Então, quem é casado no regime da comunhão parcial não recebe a herança do marido ou da esposa. Não comunica. É que tem aquelas situações que você recebe é uma dúvida imóvel, muito comum, né? Eu ia chegar naquele exemplo que vocês estavam de alguém tem um imóvel ou financiado e aí eles vendem para adquirir um outro. Ou seja, então você tinha um imóvel, ou mesmo você tinha lá o terreno, que era 50%, e aí a construção era os outros 50%, então um era 75% e o outro era 25%. Aí vende aquele para comprar um outro que é o dobro do valor. Aí tá pagando o outro, vai e acontece o divórcio lá. Fala, bom, e aí? Eu pus um imóvel que eu era mais dona do que você, né? Qual é o correto? O correto é você fazer... Então, nessa hora, você tem que fazer... na compra do novo, deixar lá anotado essa diferença. Isso. E se não deixar anotado... Depois, a prova, né? Você teria que entrar com uma ação para provar. Fica difícil. Muito difícil. Mas você vai lá com a matrícula nesse exemplo, do terreno, com a data de aquisição anterior ao casamento. Enfim, dá para fazer a demonstração. Mas o correto e que não acontece, é super comum. Eu estou imóvel ou até quitado ou financiado, pouco importa. O casal está se juntando e acontece muito disso. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui para os nossos leitores. Vou dar um exemplo. Eu tô solteira, comprei um apartamento e tô lá pagando ainda o meu financiamento. Aí conheci o meu marido, casei. Mas esse apartamento é muito pequeno, vamos trocar por um maior. Aí a gente vende esse apartamento, que era meu, e compra um outro maior. Aí já casados, né? Com comunhão parcial de bens. Aí esse daí já tem que constar lá no contrato que desse outro imóvel. Né? Aí tudo depende, porque às vezes você vai comprar financiado, né? Sim. Então, eu confesso que eu não me lembro aqui de cabeça como seria, por exemplo, num banco, para você descrever isso. Entendi. Tá? Que o casal está comprando, mas com uma parte só da esposa. E o financiamento é conjunto. Até existe uma situação de participação no financiamento, né? Comprometimento de tem a X% da de renda. Isso não tem nada a ver com a participação do imóvel e nem tem nada a ver com uma divisão, se é casado no regime da comunhão parcial. Isso é só um cálculo de renda. Sim. Na verdade, para calcular seguro de quitação. Sim. Mas, geralmente, fica um pouco, assim, é possível fazer essa avaliação, porque houve a venda do imóvel para dar entrada naquele segundo imóvel. Isso já você vai ter o valor... um valor que foi dado na época, que pode ser corrigido, que pode ser levantado. Isso. Você tem um registro. Fica mais fácil. Isso, né? que era somente do nome de uma. A não ser que rolou muito tempo de pagamento do financiamento das duas partes, aí fica complicadíssimo, né? Mas... tem. Se você considerar que os financiamentos são de 20, 25, 30 anos, tem situações que ficam bem complicadas. Bem complicadas de fazer o levantamento. E às vezes as pessoas eles têm imóveis mesmo financiados ou com bens adquiridos. Eu ganhei de herança um imóvel, aí dei entrada num outro, aí a gente pagou umas parcelas, aí
trocamos o outro, pegamos um de pagamento quitado e... Enfim, na vida normal aí de um casal lá que está construindo patrimônio, levando a sua vida e vai fazendo coisas, né? De comprar e adquirir patrimônio de forma não muito preocupado, assim, né? De como que vai ser a divisão, né? Sim. Doutor Fábio, só para a gente encerrar aqui, então, para ver se perguntarem qual é o melhor... como fala? Para escolher se é o comunhão parcial de bens, o melhor melhor regime de casamento, que as pessoas devem perguntar muito, né? É importante as pessoas fazer esse exercício. Como que vai ser em caso de uma separação, de um divórcio, em caso de um falecimento? Isso, né? Essa avaliação ela é super individual. O que é importante é assim, quem está casando entender para justamente isso. O que é comum? Quem tem patrimônio, por herança, patrimônio familiar, em geral, casa na separação total de bens. E quem não tem patrimônio nenhum, ou às vezes tem uma herança, eu tenho um bem de herança da minha avó, do meu parente, lá, um imóvel, uma parte de um imóvel com os irmãos, enfim, que não é um patrimônio anterior, né, de monta considerável, acaba casando no regime da comunhão parcial. Por quê? Porque o que construir vai construir junto e vai acabar dividindo, eventualmente numa partilha. Vai depender da situação de cada casal, né? Exatamente. O importante é fazer, na verdade, assim, quando escolher e definir casar, fazer esse estudo, às vezes uma consulta mesmo, para entender qual o melhor regime em cada um. Agora, tem uma coisa que é novidade, que é possível fazer e as pessoas às vezes não sabem. Isso que é importante saber. Você pode hoje fazer a mudança do regime de bens durante o casamento. Eu não sabia. Então, até para justamente ajustar questões patrimoniais mesmo, ou de administração patrimonial. Porque, assim, quem casa na separação é o empresário que entra em sociedade, sai de sociedade, compra bens, aliena bens, e imagina ele precisar um ou do outro da assinatura o tempo todo para poder fazer transações comerciais. Exato. Vida da atividade empresarial mesmo. Eu fiz uma mudança de regime já fiz mais de uma, mas era um casal que o sujeito tinha atuação na área agrícola e ele fazia muitas operações financeiras de financiamento, de garantia de crédito. E tinha que colher a assinatura dela. E isso era ruim. Sim. Enfim, aí a gente fez a alteração do regime. E aí eles fizeram uma partilha casados daquele período que eles eram na comunhão parcial. Então, o que eles construíram naquele momento, eles dividiram e de um determinado momento para diante, aí mudou o regime. Então, não precisava mais dela. Ele tinha um patrimônio só dele que ele empenhava como crédito ou como garantia no banco sem depender da esposa. Entendi. Interessante. Muitas dicas aqui com o Dr. Fábio. Mais alguma dúvida, Marcelo? Não, tá tranquilo. Dr. Fábio, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, pelas dicas. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Dr. Fábio, por tudo. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode virar um novo vídeo. Obrigada. Até o próximo.